Olá meus amigos, espero que vocês estejam bem. Vou gravar um vídeo aqui, já de começo digo para você, não tenho aqui a pretensão de esgotar o tema, não tenho aqui a pretensão de ser catedrático nem nada disso, aqui é uma palavra de alguém que já passou por esse processo de quem quer fazer o concurso de analista jurídico do MP e quer trazer para você noções de pontos fundamentais. Isso aqui é o mínimo que você precisa saber se você quer realmente fazer o concurso para analista. Então veja só, é lógico que o canal aqui ele é direcionado muito mais para provas de nível médio, mas como o vídeo que eu fiz sobre o concurso de analista jurídico teve muita gente que comentou e tudo mais, que estava interessado, eu resolvi fazer esse vídeo aqui realmente sobre processo coletivo, sobre direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, como uma introdução para você, para que você, com isso aqui, a partir disso aqui que eu falar para você, você consiga realmente se aprofundar em outras coisas. E veja, o se aprofundar é no sentido de você aprender realmente conteúdos que vão cair na sua prova. Agora, não é momento de você ficar, de você, por exemplo, comprar uma doutrina e ler de cabo a rabo essa doutrina. Não vai dar tempo de você fazer isso, não vai cair só esse assunto na sua prova, embora esse assunto seja, na minha opinião, o mais importante de todos, porque as pessoas que fazem concurso, fazem outros concursos, fizeram a prova da OAB, etc. Isso aqui não é um assunto que cai muito, né? A faculdade também não trata muito disso aqui, então é lógico que o objetivo aqui é trazer aspectos muito mais diretos para você, para que você consiga ter ferramentas para fazer a sua prova a partir disso aqui. Então isso aqui eu vou colocar até como título da aula, assim, o mínimo que você precisa saber, tá? Então é basicamente isso, tá? É bastante coisa mesmo assim, tá? Só para deixar claro, mas tudo absolutamente acessível. Então veja só, nós vamos falar aqui, de novo, antes de começar, né? De novo, essa aula aqui é para quem vai fazer o concurso de analista jurídico do MP, tá? Não é para nenhuma outra pessoa, a não ser que você queira, de curioso ficar aqui, tá bom? Então vamos lá. Processo coletivo para a tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Certamente, você já ouviu algum tiozão, né, que se formou muito antes da gente aí na faculdade dizendo o seguinte: olha, os direitos difusos na verdade são direitos confusos, porque eu nunca entendo, eu nunca sei o que é uma coisa, o que é uma outra coisa. Então vamos lá. Onde a gente acha as definições sobre o que são direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos? A gente tem isso lá no Código de Defesa do Consumidor. Então se você abrir lá o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 81 diz assim: a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, então você pode fazer isso de modo individual ou a título coletivo. Então veja só, a própria lei diz, você pode fazer de modo individual ou coletivo. Agora, o parágrafo único diz: a defesa coletiva, portanto estamos agora falando de defesa coletiva, de tutela coletiva, de um processo coletivo, você vai fazer quando? Quando se tratar de interesses ou direitos difusos, interesses ou direitos coletivos ou interesses e direitos individuais homogêneos. E aí como é que você diferencia interesses ou direitos difusos, interesses e direitos coletivos e individuais homogêneos? Veja só, a própria lei diz: interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais. O que é transindividual? Aquilo que ultrapassa uma única pessoa. Então, ultrapassa uma única pessoa. De natureza indivisível, isso é importante, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Então, esta é a definição de direitos difusos. Primeiro, eles são transindividuais. Por quê? Porque eles ultrapassam a proteção que se dá a uma única pessoa. Eles são indivisíveis. O que seria indivisível? Significa que a proteção que eu dou para uma pessoa é a mesma proteção que eu devo destinar para uma outra pessoa. Então isso é indivisível. Eu não consigo saber o quanto de proteção ao meio ambiente eu dou para uma pessoa do que eu dou para outra. Então por isso que ele é indivisível. Ele tem como titulares pessoas indeterminadas. Por quê? Porque você não sabe realmente quem são todos os seus titulares. Então, você, quando se diz difuso, né, até em outros conceitos, né, por exemplo, lá dentro do direito constitucional, controle difuso de constitucionalidade significa o quê? Esse controle é espalhado por todo o poder judiciário, de juízes fazendo isso individualmente. É basicamente a mesma coisa aqui, só que interesses difusos no sentido de esses direitos estão espalhados por diversas pessoas que a gente não consegue saber quem são, e essas pessoas elas têm uma ligação.
por uma circunstância de fato. Esse é o ponto importante. Então, circunstância de fato é o que vincula essas pessoas dentro dos interesses ou direitos difusos. Por que eu falo isso? Porque os direitos coletivos, interesses ou direitos coletivos, veja, assim entendidos para efeitos desse código, os transindividuais, então veja que isso se repetiu, ó, transindividuais, isso se repete, transindividuais, também de natureza indivisível, ok, isso se repete. Agora veja, de que seja titular, grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Então veja que a grande diferença entre direitos difusos e direitos coletivos, veja, você tem primeiro semelhanças. Por quê? Porque eles são transindividuais, eles são de natureza indivisível, mas aí como que você diferencia direitos difusos para direitos coletivos? Você diferencia quando você olha quem é o titular desse direito. Por quê? Porque nos interesses difusos você não sabe quem são todos os titulares. Então titulares são pessoas indeterminadas. Já nos direitos coletivos eu sei quem é o titular. Quem é o titular? É um grupo, uma categoria ou classe de pessoas. Então aqui está a grande distinção. E mais do que isso, por que essas pessoas estão juntas? Porque existe uma relação jurídica base, uma relação jurídica que fundamenta, que permite que essas pessoas todas estejam no lado do processo. Ou permite que todas essas pessoas estejam postulando pela mesma coisa. Então aí está a questão relevante. Então qual é a diferença? Primeiro, nos direitos coletivos eu consigo identificar quem são os donos, os titulares desse direito. E mais do que isso, o que faz com que essas pessoas de fato possam postular em conjunto por meio de um processo coletivo é uma relação jurídica base. Então essa relação jurídica base pode ser um contrato, por exemplo. Tá? Então esse é o ponto. Então imagine todos os pais de alunos relacionados, enfim, pais de alunos que estão matriculados numa certa escola que tiveram um aumento abusivo das mensalidades. Veja, qual é o ponto? Todos eles, todas essas pessoas, em verdade, elas estão vinculadas por uma relação jurídica base. Então todas elas de fato, elas têm uma relação jurídica com a escola e podem pleitear em conjunto a redução das mensalidades, certo? Que não é simplesmente a redução para uma pessoa, ou a redução da minha mensalidade, mas a redução no geral. Imagine que existe um reajuste geral para todas as pessoas, né? Então aqui também temos a questão, por exemplo, dos planos de saúde. Então os titulares de plano de saúde da Unimed. Então várias pessoas têm ali um contrato com a Unimed e a Unimed aumenta as mensalidades, né, do seguro-saúde ou do convênio médico. E aí qual é o ponto? Né? Você vai ter pessoas legitimadas para postular em nome dessa coletividade. Tá? Então esse é o ponto. Então a relação jurídica base aqui é um contrato, em geral um contrato, né? Poderia ser outra circunstância, mas só para que você entenda aqui. E os direitos individuais homogêneos? São direitos decorrentes de origem comum. Veja que a própria lei faz uma diferenciação, né? Então, interesses ou direitos individuais homogêneos significa que são direitos decorrentes de uma origem comum. O que isso significa? Por exemplo, e aí fica muito claro para você, né? Imagine lá a tragédia de Mariana. Né? Então, na tragédia de Mariana, você teve uma agressão sistemática ao meio ambiente. Quem foram as vítimas? Todo mundo, toda a coletividade, no sentido de dizermos que isso afetou os interesses difusos. Então, o exemplo lá da barragem de Mariana que se rompeu, veja, a violação ao meio ambiente causou o quê? Causou uma agressão aos interesses difusos, ao meio ambiente no geral. Só que isso também afetou, por exemplo, uma comunidade lá de pescadores. Então você tem lá um grupo de pessoas, pescadores, sei lá, que fazem pesca artesanal, seja lá o que for. Esse grupo de pessoas que eu posso, de fato, identificar um titular como sendo um grupo, uma categoria, uma classe de pessoas. Então, seria uma classe de pessoas ali, por exemplo, os pescadores de uma certa região foram prejudicados. Só que, além disso, você tem também o quê? Uma agressão aos direitos individuais homogêneos, decorrentes da origem comum. Então, qual é o ponto? Os direitos individuais homogêneos, você vai avaliar, isso você vai aprender quando falarmos da execução, por exemplo, de uma sentença que confere um direito individual homogêneo, você vai perceber que na liquidação da sentença, cada um
vai receber a indenização pelo seu prejuízo. Então, o seu José teve como prejuízo simplesmente um carro que ele perdeu. Agora, a dona Maria perdeu a casa, mas tudo decorrente de uma origem comum. Foi o mesmo fato que causou consequências diferentes para várias pessoas. Então veja que isso é um exemplo fácil para você guardar aí as definições de direitos difusos. Então, por exemplo, todo o meio ambiente, interesses ou direitos coletivos, um grupo de pescadores e interesses ou direitos individuais homogêneos. Então veja, quando eu falo dos pescadores, todos os pescadores ficaram impossibilitados de fazer a pesca. Então, existe ali um direito indivisível, por quê? Porque todo mundo foi igualmente afetado. Esse é o ponto. Agora, além disso, você teve outras consequências. Uma consequência na vida prática de todas as pessoas que foram vítimas daquele evento comum. Então, uma pessoa perdeu o carro, uma pessoa perdeu a moto, uma pessoa perdeu o cachorro, outra pessoa perdeu a casa e assim por diante. Tá bom? Então, veja, essas definições estão lá no Código de Defesa do Consumidor. Qual é o ponto? Né? Uma coisa a título de curiosidade, né? A distinção, né, entre direito e interesse. Veja, o conceito de direito e de interesse, veja, você olha a lei e você fala assim, olha, a defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesse ou direito difuso, interesse ou direito coletivo, interesse ou direitos individuais homogêneos. Qual é o ponto, né? Esses conceitos poderiam ser diferentes nos países que adotam o sistema francês de dualidade de jurisdição. Então, você tem a jurisdição contenciosa, administrativa e a jurisdição comum. Só que, veja, para a gente aqui, até para o concurso, né, que vamos fazer a prova no Brasil, né? Então no Brasil a gente tem um sistema de unidade de jurisdição. O que é isso? A gente também chama isso de sistema em inglês, em que os direitos e os interesses estão protegidos pela inafastabilidade da jurisdição, que está lá no artigo 5º, 35 da Constituição. Então, para a gente, direito e interesse são expressões sinônimas. Por quê? Porque o Brasil adota o sistema inglês em que a jurisdição é una. Significa o quê? Tanto a violação ao interesse quanto a violação a um direito, elas estão protegidas, elas são tuteladas pelo Poder Judiciário. Esse é o ponto segundo o artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Tá? Então essa é uma informação relevante para a gente, só a título de curiosidade, tá? Se isso constasse numa alternativa da prova. Pois bem, qual é a grande questão? Essa ideia de summa divisio, o que é a summa divisio? Esta divisão entre direito público e direito privado, veja, qual é essa ideia, né, em primeiro lugar? Essa ideia é a de que o interesse público primário seria o bem geral das pessoas, então o bem geral de toda uma comunidade. O interesse público secundário seria o interesse da administração pública. Então veja, sempre o direito tratou desta divisão entre direito público e direito privado. E dentro do direito público ou do interesse público, você tem o interesse público primário, interesse público secundário. Ok, não precisa agora saber as distinções sobre isso, apenas para que você se lembre. Qual é o ponto? Com o reconhecimento da ideia de direitos transindividuais, uma das pessoas que falou sobre isso foi o Norberto Bobbio, com essa definição de direitos transindividuais que ultrapassa uma única pessoa, você teria a quebra dessa divisão entre direito público e direito privado, tá? Entre direito público e privado. Por quê? Porque você tem uma terceira espécie de direitos que, de certo modo, tem algumas características do direito privado, algumas características do direito público, seria uma nova espécie. Não seria a junção das duas, mas ela teria características diferentes. Então, veja, há quem entenda, inclusive, que os direitos difusos estariam próximos do interesse público primário, e esse é o ponto importante. Então, veja, você teve até a Segunda Guerra Mundial, em geral, porque assim, o marco dessa questão dos direitos transindividuais, o marco teórico, um deles foi a questão do fim da Segunda Guerra Mundial, ok? Então, qual é o grande ponto aqui pra gente? Você tinha, doutrinariamente, a classificação de direito público e direito privado, ok, só que com o desenvolvimento da ideia dos direitos transindividuais, o que acabou acontecendo? Você tem uma quebra dessa divisão simples entre direito público e direito privado, mas fazendo uma associação, dizendo que os direitos difusos, aqueles que pertencem a todo um grupo indeterminado de pessoas, desculpa, eu tô com tosse aqui, vou tossir algumas vezes, né? Então,
esse direito difuso ele teria muita similaridade ou muita similitude com o interesse público primário. Então, isso é uma informação que talvez seja relevante para você também. Então, há quem entenda que os direitos difusos estariam próximos do interesse público primário. Mas é uma questão simplesmente doutrinária, mas acho importante que você tenha essa ideia. Por quê? Porque o interesse público primário é o bem geral das pessoas, tá? Então, essa é a grande questão. Pois bem, você tem dentro da doutrina uma classificação importante que sim poderia estar na sua prova. O meu filho está gritando aqui, né? Mas olha só, você tem uma classificação interessante sobre esses direitos coletivos, no seguinte sentido: você teria direitos essencialmente ou naturalmente coletivos, e você teria direitos acidentalmente ou artificialmente coletivos. Veja, qual é o grande ponto, né? Quando eu falo de direitos essencialmente é a essência, ou naturalmente é uma coisa da própria natureza. Então eu tenho direitos essencialmente ou naturalmente coletivos. Quem são, ou quais são esses direitos essencialmente ou naturalmente coletivos? Eles só podem ser usufruídos enquanto grupo. Então estamos falando aqui dos direitos difusos e coletivos em sentido estrito. Então veja só, qual é o grande ponto, né? Quando você olha a lei, só voltando aqui, você vai perceber que quando eu falo do inciso 1º e do inciso 2º, eu falo de interesses ou direitos difusos, que vai ser usufruído por um grupo, ainda que o grupo seja indeterminado, e falo de direitos coletivos, mas a doutrina chama esses direitos coletivos, quando coloca o inciso 1º e o inciso 2º no mesmo balaio, no mesmo caixote, chamando esses direitos de direitos naturalmente ou essencialmente coletivos. Portanto, seriam os direitos difusos e os direitos coletivos em sentido estrito. Tá? Então, isso é uma questão importante. Então, isso aqui, o inciso 2º, você poderia também chamar para a classificação de direitos essencialmente ou naturalmente coletivos, como direitos difusos e direitos coletivos em sentido estrito. Tá? Veja só, qual é o outro ponto, né? Você teria também direitos acidentalmente ou artificialmente coletivos, que são as demandas individuais de origem comum, com lesão em massa, e vão ter um procedimento específico com tutela jurisdicional diferenciada. Então aqui a gente chama de os direitos individuais homogêneos. Então veja só, uma classificação interessante também, então, são os direitos individuais homogêneos. Tá? Então esse é um ponto relevante. Então veja, você tem a classificação da lei, que simplesmente coloca direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos, e a doutrina vem e traz uma diferenciação. Ela diz o seguinte, olha, o inciso 1º e o inciso 2º a gente vai chamar de direitos essencialmente ou naturalmente coletivos. Agora, o inciso 3º, que são os direitos individuais homogêneos, eu vou chamá-los de direitos acidentalmente coletivos ou direitos artificialmente coletivos, tá bom? Então também é uma classificação importante para você levar para a sua prova. Pois bem, continuando aqui, meus amigos, veja, quando a gente fala de direitos difusos, a gente vai agora dar uma aprofundadinha aqui, rápida, só para você ter a noção, né? Então, quando eu falo de direitos difusos, eu posso falar de meio ambiente, de publicidade enganosa, de violação à moralidade administrativa. Então, são possibilidades aqui, são exemplos, né, de direitos difusos. Veja, a indeterminação do sujeito, a gente já falou, não é possível determinar qual é o grupo detentor dessa titularidade. O objeto é indivisível. Existe, e esse é um ponto importante, uma litigiosidade interna. Isso é uma característica muito interessante. Por quê? Porque quando eu falo de direitos difusos, na essência, eu estou falando de um direito que pertence a um grupo indeterminado, mas tem um ponto relevante. Qual é? A existência da litigiosidade interna. Por exemplo, madeireiros e protetores ambientais disputando o meio ambiente. Então veja, você pode falar dos direitos difusos e se lembrar sempre de que existe dentro dos direitos difusos uma litigiosidade interna. Então você tem ali os madeireiros querendo uma certa coisa, ok? E os protetores ambientais querendo uma outra coisa, mas sempre tratando do macro, do meio ambiente no geral, né? Então esse é um ponto importante. Então, uma característica relevante para você levar para sua prova. Veja, os direitos difusos, eles têm uma tendência de mutabilidade no tempo e no espaço. Então é lógico, né? Não são direitos imutáveis. Então, com o tempo, você vai atingindo ou você vai deflagrando a ideia de novos direitos difusos.
sem problema. E veja, num processo que trata de direitos difusos, a decisão judicial que for favorável a essa proteção tem efeito para todas as pessoas, efeito erga omnes, para todos os homens. Tá? Então esse é um ponto importante também. Aí quando a gente vai falar de direitos coletivos, estricto sensu, ou em sentido estrito, também nós temos o objeto indivisível, nós temos sujeitos determináveis, como nós até falamos, né? Então grupo de pessoas, classe, etc. Existe uma relação jurídica base, então, por exemplo, existe vínculo associativo capaz de reunir os camponeses desse grupo. Por exemplo, estou dando a título de exemplo, pode haver a reunião de pessoas entre si ou com a parte contrária. Então você pode ter um contrato, uma associação, pessoas que são tributadas de um certo assunto. Tá? Então esse é um ponto relevante. Agora, uma sentença que seja favorável a uma questão que envolve direitos coletivos, ela vai fazer o efeito, ou vai ter a coisa julgada ultra partes. Por quê? Porque além das partes individuais, você vai estender os efeitos dessa decisão para outras pessoas, mas pessoas limitadas, pessoas apenas que pertencem àquele grupo. Então, limitada a um grupo ou classe de pessoas. Tá? Então veja, uma diferença importante aqui dos direitos difusos e coletivos é com relação ao efeito da coisa julgada. Então, a decisão que concede a tutela de um direito difuso, a coisa julgada vai ter efeito erga omnes, vai ser para todas as pessoas indistintamente. Já nos direitos coletivos, eu vou ter um efeito ultra partes, porque além daquelas partes que estão ali naquele litígio, aquela sentença pode ter efeito para outras pessoas, mas desde que aquelas outras pessoas estejam limitadas a um grupo, a uma classe de pessoas. Então sejam pessoas que a gente sabe quem são, tá? Então veja, embora nem todos tenham estado no processo, mas o efeito daquela sentença vai reverberar, vai se refletir, vai se espraiar para todas as outras pessoas que também fazem parte daquele grupo ou daquela classe de pessoas, tá? Isso é um ponto importante. E aí veja, uma outra distinção com relação aos direitos individuais homogêneos, que a gente falou que são acidentalmente ou artificialmente coletivos, veja, os direitos individuais homogêneos, eles foram inspirados no direito norte-americano, né, sobre aquilo que se chama de Class Actions for Damages, então, que envolve a responsabilidade civil por danos. Surge a partir da massificação ou da molecularização dos conflitos. Eles foram inseridos no Código de Defesa do Consumidor. Então antes não existia essa ideia de direitos individuais homogêneos. Tanto é que quando você olha a Constituição Federal, falando lá das atribuições do Ministério Público, você vai perceber que o Ministério Público pode atuar na defesa dos interesses difusos e coletivos. Não fala dos individuais homogêneos. Por que não fala? Porque a Constituição é de 88 e a introdução deste assunto dos direitos individuais homogêneos só aconteceu depois, só aconteceu nos anos 90, mas a própria Constituição diz que o Ministério Público também pode atuar em outros direitos e interesses que a lei atribua e tenha relação com as finalidades do Ministério Público, tá? Então, esse é um ponto importante. Então, os direitos individuais homogêneos surgem a partir dessa massificação ou dessa molecularização dos conflitos. É uma expressão interessante, né? Então, foram inseridos o conceito no Código de Defesa do Consumidor. Você tem a determinação dos sujeitos. Geralmente, a formação do grupo é posterior ao evento lesivo. Então, por exemplo, você tem as vítimas todas de um acidente de avião. Veja, você vai ter o seguro que vai ser pago para todo mundo, mas as consequências daquele acidente de avião para uma pessoa é uma. Né? As consequências elas são distintas, né, para pessoas diferentes. Então o cara era o dono de uma empresa, o outro ganhou uma passagem para fazer a primeira viagem para o exterior, exemplo. Tá? Então veja, a ofensa ou os danos decorrentes deste evento, eles são ali individualizados. Né? Então você tem a divisibilidade do objeto e você tem, como eu falei, a origem comum lesiva. Então a lesão tem uma origem comum. Pois bem, qual é o outro ponto aqui pra gente? A gente está falando aqui, quando a gente fala de direitos individuais homogêneos, a gente está falando de tutela coletiva dos direitos. Há quem chame esses direitos, né, os direitos individuais homogêneos, você poderia ter uma outra classificação de chamá-los de direitos subcoletivos. Também um ponto importante. Parei para tossir. Tá? Então veja só, a sentença, numa questão que envolva direitos individuais homogêneos, ela pode fixar uma tese jurídica geral.
E é aqui que se forma o núcleo de homogeneidade, um ponto comum. E aí na execução ou no cumprimento de sentença é que eu vou dizer o efetivo prejuízo. É neste momento que é criada a heterogeneidade. Então veja só, vou te dar um exemplo, tá? Então a sentença dirá, condeno a indenização sofrida a ser apurada em liquidação. Então veja, você tem simplesmente uma tese jurídica geral. Então na sentença vai dizer assim, condeno a indenização sofrida. Ou a reparação à indenização sofrida, né? Agora, desculpa pela tosse de novo, né? Agora, qual é essa indenização? Qual é esse valor? Aí no cumprimento de sentença, ou na execução, mas é melhor falar de cumprimento de sentença, é que nós vamos apurar realmente quanto cada um teve de prejuízo, tá? Essa sentença também tem efeito erga omnes, tá? Então veja, a única sentença que tem efeito ultra partes é a sentença dos direitos coletivos em sentido estrito, stricto sensu, tá? Então você tem aqui a coisa julgada com efeito além das partes, mas limitado a um grupo. Já nos direitos difusos é erga omnes para todas as pessoas, e também, quando eu falo dos direitos individuais homogêneos, a mesma coisa, a gente está falando aqui de uma sentença com efeito erga omnes. Aí, meus amigos, além disso, veja só, tem alguns pontos importantes aqui. Veja só. Distinção, né? Uma distinção doutrinária que talvez seja relevante, né? Você tem a tutela dos direitos coletivos e você tem a tutela coletiva de direitos. Veja, você acha que eu preciso saber a diferença disso para a prova? Você poderia me perguntar. Eu acho que é bom você saber. Então, a tutela de direitos coletivos é o tratamento judiciário aos direitos transindividuais. Tá? Então, esse é um ponto importante. Agora, a tutela coletiva de direitos, a gente está tratando do quê? De demandas individuais homogêneas por meio de um processo coletivo. Tá? Então esse é um ponto importante. Então é uma distinção, né? Então a tutela de direitos coletivos, ou seja, a proteção de direitos coletivos, a gente está falando aqui dos direitos essencialmente ou naturalmente coletivos, tá? Esse é um ponto importante. Agora, quando a gente fala de tutela coletiva de direitos, significa eu vou ter num único processo um conjunto de demandas individuais homogêneas, então pautando-se por aquilo que a gente sabe de direitos individuais homogêneos, por meio de um processo coletivo. Esse processo coletivo é o que está, inclusive, lá no Código de Defesa do Consumidor. Aí, a título de observação, o IRDR, lá do processo civil, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ele permite você coletivizar demandas individuais. Você também tem a ação civil pública para direitos individuais homogêneos. É possível, né, o ajuizamento de ação civil pública para proteger direitos individuais homogêneos. A gente chama isso de coletivização dos direitos individuais. Então eu pego todos aqueles direitos individuais e pego um legitimado, uma pessoa, por exemplo, o Ministério Público, Defensoria Pública, que vai ajuizar uma ação civil pública, ou, enfim, vai ajuizar uma ação competente para a proteção de direitos individuais. Esse é um ponto importante, tá? Então, essa definição terminológica me parece, pelo menos, prudente que você tenha em mente, né? E só não se esqueça, né, a título de observação, já coloquei essa anotação aqui, de que o incidente de resolução de demandas repetitivas permite que você pegue uma demanda individual, que será resolvida pelo IRDR, e você aplique a mesma tese daquilo que foi decidido no IRDR para outras demandas. Então você tem um processo que era individual e você começa a ter um reflexo, uma reverberação daquilo para outras pessoas, né? Então esse é um ponto interessante. Tá? Veja só, continuando aqui, meus amigos, fundamentos, né, da tutela dos direitos coletivos. Qual é o ponto? Então, por que a estrutura normativa dos países, a estrutura normativa brasileira também, né, decidiu que era melhor fazer a tutela dos direitos coletivos? Então, eu fazer essa proteção desses direitos coletivos. Primeiro, porque os conflitos, com o passar do tempo, eles deixaram de ser atomizados. Então, não era mais e átomo aqui entenda como um conflito individual, tá? Passando a ser molecularizados. Até falei sobre isso, a molecularização do direito. Com conflitos repetidos decorrentes de um mesmo evento. Então você faz isso, você faz essa tutela, então a tutela coletiva, a tutela dos direitos coletivos, serve para evitar contradições decisórias. Então, pense, pessoas
em diversos lugares que foram prejudicadas por uma tarifa bancária abusiva. Veja, pode ser que no local isso seja julgado procedente, pode ser que no outro lugar seja julgado improcedente para uma outra pessoa. Então, quando eu faço esta tutela dos direitos coletivos, eu tenho uma harmonia no sistema. Esse é o ponto importante, tá? Outra coisa, os direitos coletivos eles servem para você solucionar um fato que é a litigiosidade contida. Então, pessoas que não demandam por ser algo insignificante para o indivíduo. Então, como eu falei para você, por exemplo, uma taxa abusiva. Então veja, a gente teve agora, por exemplo, essa questão aí da fraude lá do INSS, por exemplo. Então, qual é o ponto? Às vezes a pessoa olha e fala, pô, mas o que descontou aqui meu foi tão pouco. O que descontou meu não, né? O que descontou de mim foi tão pouco que eu acho que não vale a pena entrar com uma ação. Então veja, é uma litigiosidade contida. Às vezes é uma pessoa que está lá com uma tarifa bancária e agora tem uma nova taxa, uma nova cobrança, por exemplo. Então veja, a pessoa não vai entrar no Poder Judiciário para que ela tenha de volta R$80, R$100. Agora, quando você olha isso para um conjunto de pessoas que pode vir a ser prejudicada, você vai ver que o banco, sei lá, ganhou R$80 milhões. Não foram R$80 do seu Zezinho, tá? Então, você soluciona por meio desses direitos coletivos e dessa tutela dos direitos coletivos essa litigiosidade contida. Então, as pessoas não demandam, por vezes, por ser algo insignificante. Outra coisa, você desperta ou você prestigia a instrumentalidade do processo. Então, o processo é um instrumento para prestar a tutela de direito material, a tutela jurisdicional diferenciada, com o surgimento do processo estrutural. O processo estrutural, inclusive, é um assunto que você também deve estudar para o seu concurso. Se for o caso, eu vou gravar uma aula falando sobre toda a questão do processo estrutural. Então, veja, qual é o ponto, né? Você usa também a tutela dos direitos coletivos para que você faça com que o processo seja um instrumento de modificação da realidade. Esse é o ponto. O processo estrutural é basicamente isso. Você vai ter lá uma situação de escolas de uma certa cidade que não tem alvará de corpo de bombeiros. Você não tem lá auto de vistoria lá do Corpo de Bombeiros. Veja, você vai ter como Ministério Público a obrigação de chamar todos os diretores das escolas, chamar o prefeito, o secretário de educação, etc. E vamos fazer aqui, vamos combinar aqui o que nós vamos fazer para modificar essa situação. Isso pode ser por meio de um processo, ok? Pode ser antes disso por inquérito civil, tal, do Ministério Público, mas qual é o ponto? Se for num processo, certamente o juiz vai marcar uma audiência, vai ouvir todo mundo e vai criar ali decisões com prazos para o atendimento daquela necessidade colocada, por exemplo, pelo Ministério Público. Olha, até o final do ano nós vamos ter 5 escolas com toda a regularização do Corpo de Bombeiros. Daqui a 18 meses vamos ter 10 escolas, daqui a 24 meses vamos ter 30 escolas, e assim por diante. Isso é o processo estrutural, né? Decisões em cascata, decisões que vão ali sendo tomadas com a participação das partes, do juiz, do autor, do réu, para que se possa construir uma modificação efetiva da realidade. Pois bem, outra coisa importante desses fundamentos, né, dos direitos coletivos é a questão do acesso à justiça, a inafastabilidade da jurisdição, com a dupla instrumentalidade do princípio da inafastabilidade. Eu instrumentalizo a proteção dos demais direitos, tá? Então esse é um ponto importante também. Então, se isso fosse perguntado para você, acho importante você saber. Então veja, isso poderia estar numa questão escrita, né? Quais são os fundamentos da tutela dos direitos coletivos? Veja, primeiro, os direitos eles deixaram de ser atomizados e passaram a ser molecularizados. Então, molécula é a reunião de vários átomos, né? Então, não é química, mas só para que você entenda, né? Então você tem conflitos que são repetidos. Você usa a tutela dos direitos coletivos para solucionar, isso aqui é um ponto muito importante, solução da litigiosidade contida, esse é um ponto muito importante. Você vai usar o processo para modificação da realidade e você vai ter o acesso à justiça com a inafastabilidade da jurisdição, a dupla instrumentalidade do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, o processo ele instrumentaliza a proteção dos demais direitos. Então, o processo por si só, o direito de demandar, já é um direito, né? É um direito de ação. Mas, além disso, neste direito de ação, você vai ter a proteção de certos direitos. Esse é um ponto importante para você, tá? Continuando, meus amigos, o acesso à justiça e a tutela dos direitos coletivos, isso constava onde, né? Foi feito
pelo projeto Florença, com estudo em diversos países com relatório sobre o acesso à justiça nesses diversos países, com a identificação de barreiras que impediam o acesso à justiça. Então veja, qual é o ponto importante aqui? Isso aqui é uma carta na manga para você, por exemplo, numa dissertação, né? Então veja, qual é a origem, né, dessa questão de você, de fato, tutelar os direitos coletivos? Você teve lá o que se chama de Projeto Florença. Foi feito um estudo em diversos países em que se relatou que existiam barreiras que impediam o acesso à justiça. Então qual é o grande ponto, né? Notaram-se diversas ondas renovatórias para a superação dessas barreiras. Então veja, quando a gente fala de ondas renovatórias no direito e nos direitos coletivos em especial, você vai falar do quê? Qual foi a primeira onda renovatória? Eu vou propiciar o acesso dos pobres ao poder judiciário. Então, estou falando aqui de você romper a barreira do custo dos processos. Então, por isso que nós temos, por exemplo, lá na Constituição, o acesso à justiça gratuita. Então você tem que o Estado dará um advogado, um defensor para uma pessoa que for declaradamente pobre. Então isso faz parte da primeira onda renovatória de acesso à justiça. Tá? Então você permitir que a pessoa pobre, a pessoa hipossuficiente, possa ter acesso ao judiciário. Outra coisa, uma segunda onda seria o quê? Você propiciar a tutela dos direitos coletivos. Então, qual é o grande ponto, né? Você começar a fazer essa proteção, em vez de ser uma proteção, como a gente falou, atomizada, passando a ser uma proteção molecularizada. Por quê? Por conta da litigiosidade contida, por conta da questão relacionada à instrumentalidade do processo, por conta de você ter coerência no sistema, então para evitar contradições decisórias. Então tudo isso vai dialogando, tá? E a terceira onda renovatória de acesso à justiça é propiciar o acesso efetivo à justiça com adequação procedimental e vias alternativas, né? Hoje a gente chama essas vias alternativas de vias adequadas para a solução dos conflitos, solução de conflitos, né? Então, veja, você tem a barreira da inefetividade. Então você tem no curso do tempo, né? Vou até colocar aqui, ó, no curso do tempo. Então veja, qual é o grande ponto, né, pra gente aqui? Então rompe-se a barreira da inefetividade no curso do tempo. Então, eu quero que o processo seja efetivo. Então veja, ondas renovatórias. O projeto Florença identificou problemas com o acesso à justiça. Como que a gente vai melhorar isso? Vamos fazer isso através das ondas renovatórias, para superar essas barreiras. Primeiro, a superação da barreira relacionada ao acesso das pessoas pobres ao Poder Judiciário. Segunda onda renovatória, eu vou propiciar a tutela dos direitos coletivos. Por isso que foram criados vários instrumentos normativos para que você faça essa defesa, com a criação, inclusive, nós vamos falar mais adiante, do que a gente chama de microsistema da proteção dos direitos difusos e coletivos. Então, isso é o fruto da segunda onda renovatória de acesso à justiça. E qual é o outro ponto? Eu trazer efetividade para o acesso à justiça. Então, que o acesso à justiça seja efetivo, com adequação procedimental e vias alternativas. Então, veja, hoje a gente chama de vias adequadas para a solução de conflitos. A gente vai romper o quê? A barreira da inefetividade do processo no curso do tempo. Tá? Então, esse é um ponto importante. Pois bem, a gente também, a título de observação, né, eu já deixei isso aqui marcado para você. Por quê? Porque quando a gente fala de direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, a gente pode falar sobre isso naquela questão das dimensões dos direitos humanos, ou das gerações, né, dos direitos humanos. Então, apenas a título de observação aqui, vou colocar aqui como observação, quando você estiver estudando e perceber que se fala de dimensões ou de gerações, prefere-se que se fale em dimensões, né? Porque a questão de geração, quando você fala de geração de direitos humanos, a gente está falando, geração tal, depois vem a geração tal, né? Então você tem uma ideia de rompimento. Então, esse é o ponto importante, né? Como um título de observação para você. Para muitos autores, tanto os direitos sociais podem ser tutelados pela ótica individual como pela ótica coletiva. Além disso, pela teoria do custo dos direitos, todas as dimensões geram custos ao Estado, independentemente da dimensão. Então, qual é o ponto? Os direitos humanos são multifuncionais,
indivisíveis e interdependentes. Então é um ponto, aqui é título de observação também, queria trazer isso para você, porque às vezes você está estudando e você tem essa dúvida na sua cabeça. Fala assim, pô, mas será que é dimensão? Será que é geração? É uma perfumaria, mas acho que é importante você saber. Então é melhor que você fale em dimensões, quando você, se for para você escrever alguma coisa, né, sobre isso, por quê? Porque as dimensões dão ideia de uma abrangência. Então, os direitos de primeira dimensão têm uma certa abrangência, os de segunda dimensão têm uma outra abrangência, o de terceira dimensão tem uma outra abrangência e assim por diante, tá bom? Então estou colocando isso aqui apenas a título de observação. E agora, meus amigos, para a gente acabar este vídeo aqui, eu queria fazer com você uma observação aqui, né, sobre o histórico do processo coletivo no Brasil. E o que eu fiz? Eu já deixei aberto aqui, deixei abertas aqui várias abas para mostrar para você qual foi esse histórico, né? Então veja, a primeira lei que tratou de direitos coletivos no Brasil, né, na verdade tratou do que a gente chama de dos direitos difusos. Então foi lá na Lei da Ação Popular. Então a primeira lei, veja, todas essas leis aqui é importante que você tenha pelo menos uma rápida noção delas, tá? Isso é um ponto importante. Então veja, na Lei da Ação Popular, que é a Lei 4717 de 65, ela tratava de, já em 65, falando qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos, atos lesivos ao patrimônio da União, Distrito Federal, Estados e Municípios, entidades autárquicas, sociedade de economia mista, de sociedades mútuas de seguro, tal. Qual é o ponto aqui? A gente está falando aqui de uma situação em que nós vamos proteger o erário. Nós vamos proteger os cofres públicos. E esta proteção aos cofres públicos, feita pela Lei da Ação Popular lá em 65 já, né? Então veja, a ação popular depois foi reproduzida na Constituição, tratando ainda de outras questões, por exemplo, meio ambiente e tudo mais. Mas qual é o ponto? A Lei da Ação Popular foi o primeiro instrumento normativo desse microsistema de proteção aos direitos coletivos, difusos e coletivos, individuais homogêneos. Então, qual é o ponto? O primeiro instrumento normativo foi a Lei da Ação Popular. E a Lei da Ação Popular é interessante por quê? Porque você sabe disso, ela vai ser ajuizada por qualquer cidadão, né? Então vai ser parte legítima qualquer cidadão. Esse cidadão precisa ter título de eleitor, então a prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com o título eleitoral ou com o documento que corresponda a ele. E qual é o grande ponto, né? Quando você vai estudar, por exemplo, direito administrativo, você vê lá competência, forma, objeto, motivos, desvio de finalidade. A própria Lei de Ação Popular diz, né, o que é competência, diz o que é a formalidade, diz o que é eventualmente a ausência de motivos e assim por diante. E qual é o grande ponto aqui que me chama muito a atenção para fins de você, de fato, estar fazendo esse concurso? Você sabe que se o autor popular desistir da ação, veja só, artigo 9º, se o autor popular, se o autor desistir da ação ou der motiva à absolvição de instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no artigo 7º, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias da última publicação do edital, promover o prosseguimento da ação. Então veja, qual é a importância disso aqui? O autor popular é qualquer cidadão. Mas esse cidadão não vai fazer um pedido para si, ele vai fazer um pedido para a proteção do erário público, da coletividade. E se esse autor, por algum motivo, desistir da ação ou der motivo a uma extinção do feito, por exemplo, qual é o ponto? Vão ser publicados editais. E aí qualquer outro cidadão pode assumir a titularidade da ação popular e o Ministério Público também pode fazer isso. Então aqui está o fundamento para você saber o porquê que esta norma é importante, porque o Ministério Público pode assumir, no caso da ação popular, a titularidade. Veja, o Ministério Público pode ajuizar a ação popular? Não, não pode. Mas ele pode ser parte autora numa ação popular? Pode. Quando? Quando a parte desistiu ou deu motivo para a extinção do feito e ele assumiu a titularidade da ação popular. Então, é um ponto importante. Então, o Ministério Público, em regra, ele não ajuiza uma ação popular. Então, ele não é o autor inicial daquela ação popular. Mas ele pode figurar na condição de autor quando? Quando estivermos falando de uma desistência ou de uma situação
que o autor não quer mais se manifestar na ação popular. Então o Ministério Público, qualquer cidadão pode, ok, e também o representante do Ministério Público pode assumir a titularidade, então promover o prosseguimento da ação, tá? Então esse é um ponto importante. Veja, depois disso, a gente teve a Lei da Ação Civil Pública na Política Nacional do Meio Ambiente. Você tem lá a Lei 6938 de 81, no artigo 14, parágrafo 1º, que diz assim: sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, veja que a gente já tem a responsabilidade objetiva, né, do poluidor, a indenizar ou reparar danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Veja, danos ao meio ambiente, estamos falando aqui de direitos difusos. E a terceiros poderíamos estar falando de direitos coletivos ou direitos individuais homogêneos, tá? O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade, então o Ministério Público terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Então quando a gente fala da ação de responsabilidade civil, isso aqui é o embrião da Lei da Ação Civil Pública, tá? Então esse é um ponto importante. Então, o primeiro instrumento para a proteção de direitos difusos foi a Lei da Ação Popular. O primeiro instrumento que tratou de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público foi na Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Então se você olhar aqui, ó, então a gente está falando aqui dessa lei, aqui a Lei 6938 de 81 no artigo 14, tá? Então veja, a gente tem aqui a possibilidade de o Ministério Público da União, não é o caso, para o concurso de analista você não precisa saber, mas dos estados sim, né? Então vai ter legitimidade para propor essa ação de responsabilidade civil e criminal. Claro, a responsabilidade criminal é uma ação penal, ok, mas de responsabilidade civil é a primeira vez que se fala aqui de uma ação que, claro, se chamou de o embrião da ação civil pública para indenização por responsabilidade objetiva já, porque independente da existência de culpa, né? Então, para que o poluidor possa fazer as indenizações necessárias, tá bom? Então esse é um ponto relevante. Depois, como evolução, né, nós tivemos a Lei 7347 de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública. Então veja só, na Lei da Ação Civil Pública você tem ali a menção de outras proteções, então danos morais e patrimoniais causados a quem? Ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, a qualquer outro interesse difuso coletivo, infração da ordem econômica, ordem urbanística, honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social. Então veja que o patrimônio público, por exemplo, ele pode ser defendido por um cidadão, lá por meio da ação popular. Mas ele também pode ser defendido pelos legitimados aqui da Lei da Ação Civil Pública. Então quem são esses legitimados? A gente tem lá no artigo 5º. Então tem legitimidade o Ministério Público e outros, ó, Defensoria Pública, União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias, associações, beleza. Qual é o ponto? O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, vai ser fiscal da lei, ok? Hoje, fiscal da ordem jurídica. Mas qual é o grande ponto aqui pra gente? Veja, a tutela do patrimônio público, ela pode ocorrer, portanto, por meio da ação popular, ajuizado por qualquer cidadão, e se esse cidadão desistir, o Ministério Público pode assumir a titularidade. Pode ser por meio da Lei da Ação Civil Pública, então você poderia ter, com base na Lei da Ação Civil Pública, uma proteção ao patrimônio público, e você também poderia ter isso por meio da ação de improbidade, que nós vamos falar mais adiante, tá? Então você tem 3 formas de você proteger o patrimônio público, mas também tem outros interesses tão relevantes quanto o meio ambiente, consumidor, etc, tá? E aí uma observação já, para que você entenda, o artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública diz o seguinte: aplicam-se a defesas dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do título 3 da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. O que é esse dispositivo, ou quais são esses dispositivos do título 3? São aqueles que a gente acabou de ver sobre o que é direito difuso, direito coletivo, direito individual homogêneo, todo o processo que vai ser dado. Então qual é o grande ponto? Você tem um diálogo entre o Código de Defesa do Consumidor com a Lei da Ação Civil Pública. Esse é um ponto importante, tá? Então você tem a integração das fontes, você tem, como eu falei para você, um microsistema em que todas essas normas vão ser integradas, tá? Para a proteção ou para a tutela dos direitos difusos e coletivos individuais homogêneos, tá? Então veja, você tem então, portanto, a Lei da Ação Civil Pública. Uma outra lei relevante é a Lei de Proteção às Pessoas com Deficiência,
que não é ainda o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso aqui é a Lei 7853 de 89, ó. Você vai ver aqui, ó, a Lei 7853 de 89, diz o seguinte: as medidas judiciais destinadas à proteção dos interesses coletivos, difusos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos Estados, Distrito Federal, por associação, etc. Mas veja, o Ministério Público está aqui. Então, proteção às pessoas com deficiência. Então, dispõe sobre o apoio às pessoas, hoje não se fala mais portadoras, né? Pessoas com deficiência, sua integração social, sobre a coordenadoria para a integração da pessoa com deficiência e tudo mais. Veja, e tem aqui o quê? A legitimidade do Ministério Público para uma ação, veja, as medidas judiciais. Então veja, que medidas são essas? Depende, pode ser uma cautelar, pode ser uma cautelar antecedente, pode ser um mandado de segurança, pode ser uma ação de conhecimento, pode ser uma ação civil pública, seja o que for, né? Uma ação pelo rito ordinário, comum, ordinário, ou uma ação civil pública, uma ação declaratória, seja o que for. Então as medidas de proteção as pessoas com deficiência podem ser também ajuizadas pelo Ministério Público. Tá? Então essa é uma lei importante também. Outra lei importante é a lei que faz a proteção dos investidores no mercado mobiliário, mercado de ações. Né? Então, se você perceber, o Ministério Público vai adotar o quê? As medidas, então, sem prejuízo da ação de indenização do prejudicado, então da pessoa que foi prejudicada por conta de uma ação temerária dentro da Bolsa de Valores, dos mercados de capitais, dos mercados mobiliários, o Ministério Público ou a CVM, pelo respectivo órgão de representação judicial, adotará as medidas judiciais necessárias para evitar prejuízos ou para obter ressarcimento de danos causados aos titulares de valores imobiliários e aos investidores, especialmente quando decorrerem de fraude, né? Então operação fraudulenta, compra e venda de valores imobiliários por parte de administradores ou acionistas, utilizando-se de informação relevante. Então aqui é aquilo que a gente chama de insider trading, né? Então a pessoa, então foi o caso, por exemplo, lá do Joesley Batista, né? Então alguém lá dentro sabia que haveria todo aquele escândalo, aquela delação premiada e tudo mais, ficou sabendo daquilo, comprou um caminhão de ações da JBS lá tal, e depois ganhou uma grana em cima daquilo. Aquilo foi uma pessoa que tinha uma informação privilegiada, né? Um insider trading. Né? Então, são ações que o Ministério Público pode adotar. Então, adotará as medidas judiciais necessárias. Então, pode ser uma ação civil pública e assim por diante. Tá? Então, quando estivermos falando de fraude, operação fraudulenta, alguém que compra e vende com base em informação relevante, ou quando há omissão, né, de informação. Então isso aqui é muito importante também. Então aqui se insere a possibilidade de uma ação civil pública, por exemplo, ajuizada pelo Ministério Público para o caso de insider trading, que é aquela situação de uma pessoa que tem uma informação privilegiada e que, de fato, se beneficia daquilo. Tá? Então a pessoa que tem ali um administrador, um acionista, controlador de uma companhia aberta. Tá? Esse é um ponto importante. Então você também tem essa ação que trata dos investidores do mercado imobiliário. Você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, então a Lei 8.069 de 90, e lá o Estatuto da Criança e do Adolescente diz o seguinte, artigo 212, diz assim: para a defesa dos direitos e interesses protegidos por essa lei, são admissíveis todas as espécies de ações. Aplicam-se as ações previstas nesse capítulo, as normas do CPC, contra os atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público que lese direito líquido e certo previsto nessa lei, caberá ação mandamental. Ação mandamental. Mandado de segurança. Tá? Que se regerá pelas normas da lei do mandado de segurança. Tá? Então, esse é o ponto. Então, é possível também que você tenha aqui o ajuizamento de ação. Qualquer ação, então, pode ser ação civil pública, pode ser qualquer tipo de ação, porque diz assim, são admissíveis todas as espécies de ações. E depois, como um reforço argumentativo, a própria lei diz, cabe também o mandado de segurança, ou essa ação mandamental. Quem pode ajuizar isso? Já vimos aqui, artigo 210, para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos, consideram-se legitimados concorrentemente quem? O Ministério Público, a União, Estado, Distrito Federal e Territórios, municípios e tal, e as associações. Tá? Então, esse é um ponto importante para a gente também
Tá? Então, e aí o parágrafo 2º diz, em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado pode assumir a titularidade ativa. Então veja que essa ideia de desistência, abandono da ação lá da ação popular, veio aqui transportada também para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Então esse é um ponto relevante aqui pra gente. Tá? Então também o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, fala sobre essas ações todas aí, que seriam possíveis de ser ajuizadas. Então, podem ser ajuizadas todas as ações. Então veja só, é interessante isso, né? São admissíveis todas as espécies de ações, né? E a própria lei faz um reforço aqui sobre a ação mandamental e o Ministério Público pode ajuizar essa ação. Tá? Pois bem, continuando aí, a gente vai para o próprio Código de Defesa do Consumidor, né? Então, Lei 8.078 de 90, logicamente a gente tem ali todas as indicações que a gente já viu, né? Então a gente tem aqui artigo 81, começando lá do artigo 81, falando sobre as disposições gerais da defesa do consumidor em juízo, né? Ok, e aí para os fins do parágrafo único, são legitimados quem? Ministério Público. Então o Ministério Público pode ajuizar ação para a tutela de direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, como a gente já viu. Né? Então, esse é um ponto importante. E qual é uma observação relevante aqui pra gente? Lembra que eu falei que lá na lei da ação civil, na lei da ação civil pública, existia a menção de que, se for o caso, eu vou usar todo o expediente do Código de Defesa do Consumidor? Veja, o próprio Código de Defesa do Consumidor também diz isso. Né? Então, ele fala aqui da Lei 7347, o que traz pra gente aquela ideia da integração de todas essas normas no que a gente chama de microsistema de proteção aos direitos difusos e coletivos individuais homogêneos. Tá? Então, esse é um ponto importante também. Além disso, você vai ter a Lei de Improbidade Administrativa. A Lei de Improbidade Administrativa coloca como um dos legitimados o Ministério Público. Né? Então, a ação para sanções que trata dessa lei será proposta pelo Ministério Público. Você sabe que o Supremo Tribunal Federal devolveu a possibilidade para os entes públicos, então para a União, Estados, Distrito Federal e municípios também ajuizarem esta ação. Né? Para quem não sabe, eu fui procurador de um município e eu ajuizei algumas ações de improbidade quando eu estava na condição de procurador. Hoje trabalho no MP, né? Hoje sou analista do MP, mas eu fiz várias ações dessa porque, inclusive pela redação antiga, né? Então os municípios poderiam sim ajuizar a ação de improbidade, né? E continuam podendo. Então hoje o Ministério Público e também os entes públicos, aí, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Mas, de novo, né? A evolução normativa trata aqui da Lei de Improbidade 8429 de 92, tratando aqui da possibilidade de o Ministério Público ajuizar a ação para aplicação das sanções, das penas previstas na lei de improbidade. Tá? Esse é um ponto importante. Outra coisa, o Estatuto da Cidade também, ele é relevante, por quê? Porque o Estatuto da Cidade diz que na ação de uso capião especial urbana é obrigatória a intervenção do Ministério Público. Tá? Então veja, especial urbana, vamos colocar aqui, ó. Na pendência de ação de uso capião especial urbana ficarão sobrestadas todas as outras ações, são partes legítimas para propositura da ação o possuidor, os possuidores, como substituto processual a associação de moradores de uma comunidade, e veja, é obrigatória a intervenção do Ministério Público. A gente está falando aqui de núcleos urbanos informais, sem oposição há mais de 5 anos, e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja menor do que 250 metros quadrados. Então, uso capião especial, urbana, tá? E claro, essas pessoas não podem ser proprietários de outros imóveis. Você tem um local lá que tem 100 pessoas num terreno de 1.000 metros quadrados. Veja, se eu pegar 100 pessoas, 1.000 metros quadrados, dividir por 100 pessoas, vai dar, sei lá, 10 metros quadrados para cada pessoa, a título de exemplo, tá? Então, veja, é possível, nesses casos, né, nesse ajuntamento de pessoas aí, você fazer a uso capião especial urbana, tá? Então é uma ação coletiva com intervenção do Ministério Público, tá? Isso é um ponto importante. Veja, você tem lá o Estatuto do Torcedor, que depois foi revogado, né, Então o Estatuto do Torcedor, ele foi revogado, né? Então ele foi
revogado pela Lei Geral do Esporte, mas também tinha ali disposições tratando da intervenção do Ministério Público. Você tem o Estatuto da Pessoa Idosa, né, antigamente chamado de Estatuto do Idoso, mas hoje Estatuto da Pessoa Idosa, né, falando das intervenções feitas pelo Ministério Público, tá? Então também é um ponto importante, né? Então existe a participação efetiva do Ministério Público na fiscalização das entidades relacionadas à internação de idosos. O artigo 74 fala, né, compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos da pessoa idosa. Então o Ministério Público pode fazer isso também, né? Então é uma das atribuições, não é nem competência, né? Seria atribuição do Ministério Público fazer isso, tá? Promover e acompanhar ações de alimentos, de interdição total ou parcial, designação de curador especial em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos de pessoas idosas em condições de risco. Então, idoso em risco, também intervenção do Ministério Público, tá? Então, atuar como substituto processual da pessoa idosa em situação de risco, mesma coisa, tá? Então, veja, são aqui atribuições do Ministério Público para relacionados à pessoa idosa. Então, Estatuto da Pessoa Idosa. Lei de proteção à ordem econômica e livre concorrência, né? Então, você tem, eu acho que eu até tirei aqui, né? Vou até colocar aqui, Lei 12.529. 12.529. Ó, você tem aqui o Ministério Público. As decisões do tribunal não comportam revisão no âmbito do Poder Executivo, promovendo-se de imediato sua execução e comunicando-se em seguida ao Ministério Público para as medidas legais cabíveis no âmbito de suas atribuições. Então a gente está falando aqui de uma situação de você ter uma violação aos direitos de concorrência. Então você tem a instituição de um tribunal administrativo para verificar se houve ali de fato uma violação dos direitos de concorrência e nesse caso depois você comunica ao Ministério Público essa situação. Lembrando que em geral quem faz isso é o Ministério Público Federal, mas é lógico que de fato é também uma intervenção do Ministério Público, tá? Outra coisa, estou acabando já, tá? Outra coisa, Lei Maria da Penha, né? Então nós temos a intervenção do Ministério Público, inclusive podendo ajuizar ações para concessão de medidas protetivas à mulher em situação de violência doméstica-familiar, ok? Tudo certo, acho que é o suficiente aqui para agora, né? Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, também você tem... deixa eu só colocar aqui. Estatuto eu tirei? Será que eu tirei? Vamos lá. Estatuto da Igualdade Racial. Você tem o Ministério Público, né? Que vai intervir nas situações aqui. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício de cultos religiosos. Veja, você tem a comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e quaisquer outros locais. Lembrando que a lei da ação civil pública, como nós vimos anteriormente, também trata da possibilidade de você ajuizar a ação civil pública por conta de uma discriminação religiosa para um grupo de pessoas, tá? Então, você vê a integração, de novo, desses sistemas de proteção. Pois bem, você tem também a lei do mandado de segurança, né? Então, a lei do mandado de segurança trata da intervenção do Ministério Público, né? Então você tem a intervenção do Ministério Público com relação a participar do mandado de segurança, né? Então o Ministério Público ele deve ser intimado, né? Então o juiz ouvirá o representante do Ministério Público que vai opinar dentro do prazo de 10 dias, improrrogável, tá? Então esse é um ponto importante. Também temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aí sim, né? A conhecida Lei Brasileira de Inclusão, né? Que fala bastante do Ministério Público. Então, diz a Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos em lei, certo? Então, é um ponto relevante também para a gente aqui. Outra coisa relevante, a lei do mandado de injunção também trata disso, né? Então, o Ministério Público vai ser ouvido no mandado de injunção, esse é um ponto relevante para a gente, né? Então, o Ministério Público vai atuar nesses processos. E lei de regularização fundiária, o REURB, né? Você vai ouvir falar muito sobre isso quando você estiver como analista, se trabalhar numa promotoria que trata de urbanismo, você vai ver muito sobre isso, né? Então você tem também a possibilidade de regularização de um local pela usucapião especial urbana, como nós vimos.
no Estatuto da Cidade, mas também nós podemos fazer isso por meio de um processo chamado REURB. Então veja, o Ministério Público ele pode requerer a REURB. Então você pode pegar aquele núcleo de um loteamento clandestino, irregular, e o Ministério Público pode ajuizar uma ação para que aquilo seja regularizado. Tá? E apenas uma última observação para você. Quando você olha a Lei 9.099, você sabe que a Lei 9.099 ela trata de temas de menor complexidade. Pois bem, saiba, não é possível que você use a Lei 9.099 de 95 dos Juizados Especiais Cíveis para tratar de direitos que são relacionados a direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Tá? Então esse é um ponto importante para você entender que ela é excluída Então eu não posso usar o Juizado Especial Cível para tratar de uma ação coletiva, de um direito coletivo, de uma tutela coletiva de direitos. Tá? Isso é um ponto importante. E a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública também trata disso. Diz lá então a Lei 12.153, diz assim: não se inclui na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as ações de mandado de segurança e desapropriação, divisão e demarcação populares, então ação popular, né? Ação de improbidade administrativa, ação de execução fiscal e demanda sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Tá? Então, entenda que no sistema dos juizados especiais você não pode você não pode invocar a proteção de direitos difusos e coletivos e também individuais homogêneos. Por quê? Porque a própria lei diz assim: o sistema dos juizados especiais é formado por juizado especial civil, juizado especial criminal e juizado especial da Fazenda Pública. Então você não pode usar nem no juizado civil, nem no juizado especial da Fazenda Pública o quê? Não pode usar a questão dos direitos ou interesses difusos e coletivos sendo tutelados por meio de uma ação civil pública, uma ação popular, seja lá o que for, tá bom? Meus amigos, o vídeo ficou um pouquinho grande, né? 1h06 aí de gravação, fora as minhas tosses, mas isso aqui é o conteúdo básico, é a partir disso que você vai agora se aprofundar em outras coisas. O que você precisa saber ainda, né? Você precisa saber como então, quem são os legitimados, como será a sentença, o que acontece em caso de procedência da ação, o que acontece em caso de improcedência da ação e como será feita a execução, ou, melhor falando, o cumprimento de sentença das ações que envolvam direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Veja, eu não tenho a pretensão aqui, claro, de esgotar o tema. Eu tenho, porque eu já estudei para esse concurso, estudo para outros concursos e tal. Então, tudo isso aqui que eu coloquei foram as minhas anotações, foram coisas que eu também extraí de outros cursos preparatórios e tal, e inseri outras coisas aqui. E se você tiver interesse, você que está assistindo isso aqui, se você tiver interesse no restante do material, para fechar toda a parte de processo coletivo, se você tiver interesse, deixa uma mensagem aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu WhatsApp lá, tal, 12988396546. Me manda uma mensagem que aí eu consigo disponibilizar para você. Claro, eu vou vender isso. Assim, não tem outro jeito de dizer isso, né? Porque assim, o meu canal aqui ele serve também para passar informações, logicamente, mas se você tiver interesse, um valor acessível e tal, e é o que eu posso fazer. Eu te forneço esse material e gravo as aulas comentando esse material, tá bom? Então se você tiver interesse, um valor acessível e tal, eu acho que eu posso ajudar você, em vez de você comprar um livro de doutrina agora para o seu concurso, eu acho que eu consigo te ajudar para você ter o supra-sumo do que você precisa para responder às questões de direitos difusos e coletivos, individuais homogêneos, essa parte de direitos difusos, né, que está no seu edital, para você conseguir gabaritar essas questões, porque isso vai fazer muita diferença para você, tá bom? Então se você tiver interesse, me manda uma mensagem aqui pelo WhatsApp, ou comenta aqui embaixo e a gente vai se falando, aí eu posso mandar para você o arquivo e depois eu gravo aí os vídeos comentando esses arquivos. Só com os arquivos você conseguiria já entender tudo, mas eu gravando os vídeos também eu acho que eu posso te ajudar, tá bom? Grande abraço, volto em mais alguns vídeos. Tchau!